Fala galera, mais uma aulinha nossa que vai dar seguimento à nossa matéria. Colisões. Cai bastante. Então acompanha comigo, mas antes, vinhetinha. Bom galera, hoje nós vamos falar sobre colisões. O que são colisões, Lincoln? São um corpo batendo no outro, colidindo. Realmente uma colisão, um acidente, vamos dizer assim, né? Mas antes de qualquer coisa, eu quero que você saiba que em qualquer colisão que nós vamos estudar, a quantidade de movimento, ela se conserva. A quantidade de movimento, ela se conserva em qualquer colisão, beleza? O que isso quer dizer? Que antes da colisão a quantidade de movimento do sistema é uma e pós a colisão a quantidade de movimento continuará sendo ela, beleza? Então tá, beleza Lincoln, já entendi. Vamos ver as colisões, que são duas colisões que realmente caem, que realmente aparecem nas nossas provas. A primeira é a colisão perfeitamente elástica. O exemplo mais clássico de uma colisão perfeitamente elástica é o seguinte. Imagina que eu tenho uma bola de sinuca aqui, vindo para essa direção, com uma velocidade VA, beleza? E aqui eu tenho uma outra bola de sinuca B vindo para cá com uma colisão VB, beleza? Esse processo aqui está acontecendo antes deles colidirem. Obviamente, você há de concordar comigo que como um está indo em direção ao outro, eles vão se encontrar e vão colidir. Quando eles colidem, um bate no outro e cada um vai para o outro lado, ou seja, acontece isso aqui, ó. A bolinha A, que vinha com velocidade VA, vai para o outro lado com uma velocidade que eu vou chamar de VA', tudo bem? A bolinha B, que estava indo numa direção, vai para a outra com uma velocidade VB'. Ou seja, elas colidem e cada uma vai para um lado. Isso aqui nós dizemos que é após a colisão. Então, após a colisão ocorre isso. Esse tipo de colisão nós chamamos de colisão perfeitamente elástica, tudo bem? Quais são as características de uma colisão perfeitamente elástica? Primeira, a energia cinética se conserva. Isso quer dizer o quê? Que a energia cinética antes da colisão será igualzinha à energia cinética após a colisão. Tudo bem? Então a energia cinética se preserva, ou seja, não há perda de velocidade nenhuma nesse caso aí, beleza? A velocidade ela só vai se distribuir de maneira diferente. E outra, que a quantidade de movimento ela vai o quê? Ela vai se conservar, porque em todas as colisões a quantidade de movimento ela se conserva. Então a quantidade de movimento, aqui ó, antes da colisão, será igual à quantidade de movimento após a colisão. É mesmo, Lincoln? É. A quantidade de movimento antes da colisão será igual à quantidade de movimento após a colisão, porque a quantidade de movimento ela se conserva na colisão, qualquer colisão, na verdade, né? Então essa colisão é elástica. Duas bolas de sinuca, bateu, uma vai para um lado, outra vai para o outro. Lincoln, se uma tivesse parada, uma ia bater, uma ia para o lado, outra ia para o outro, continua sendo elástica. Tudo bem? A próxima colisão que nós teremos aqui é a colisão perfeita. Tá escrito certo isso aqui? Deixa eu ver. Calma aí, deixa eu colocar aqui no lugar. Calma aí, perfeitamente o quê? Inelástica, show de bola, agora tá ok. Essa colisão ela é assim, imagina que eu tenho uma bolinha de sinuca aqui, ó, uma bola de sinuca, vindo para cá com uma velocidade VA. E aqui eu tenho uma massinha, aquela massa de modelar que a gente brinca quando é criança, né? Vou dizer que ela está em repouso. O que isso quer dizer? Que ela está parada. Tudo bem? Isso aqui, isso que eu estou te mostrando, é antes da colisão. Aí o que vai acontecer, Lincoln? Eles vão colidir e a colisão ela é tão intensa, que eles vão virar um corpo só. Um vai aderir ao outro. Eles viram um corpo só e esse um corpo só vai se movimentar
na direção para cá. Ah, então quando vira um corpo só, uma nova velocidade, tá? Eu costumo chamar de velocidade final, tá? Beleza? Isso aqui é o que? Após a colisão. Então, quando eles colidem, eles viram um corpo só. Um vai aderir ao outro. Show de bola? Então, uma bola de bilhar com uma massinha é um exemplo sensacional sobre a colisão perfeitamente inelástica. Show? O que eu preciso saber aí? Como aqui essa colisão vai ter perda energética sim, a energia não se conserva. Então, a energia cinética antes da colisão, ela é maior do que a energia cinética após a colisão. É mesmo, Lincoln? É, porque eu vou ter perda de energia ali com certeza, né? Em forma de calor, né? E então vai ter perda de energia. E mais uma coisa importante em toda colisão, a quantidade de movimento se conserva. A quantidade de movimento antes da colisão será igual à quantidade de movimento após a colisão. Então a inelástica, eles viram um corpo só, e a elástica não viram um corpo só. E a quantidade de movimento se conserva. Beleza? Então assim, não tem nenhuma dificuldade. O importante agora é que nós possamos fazer dois exemplozinhos, um de elástica e um de inelástica, para a gente ver se a gente compreendeu esse conceito, tá bom? Então vamos ver com calma. Vamos lá, acompanha aqui comigo. Se liga nesse primeiro exemplo aqui. Deixa eu colocar esse segundo aqui para baixo, para facilitar a nossa vida. Vamos lá. Calma aí. Ih, gente, deu essa falha técnica aqui, mas eu não vou editar, vai ficar desse jeito, tá bom? Acontece. Olha só, vamos lá. Vamos entender aqui a questão. Presta bem atenção nessa nossa questão. Diz assim: um corpo A de massa 10 gramas move-se sobre uma superfície lisa, né? Lisa quer dizer sem atrito, e horizontal, com velocidade de 4 metros por segundo. E colide com o corpo B de massa 20 gramas, que se encontra em repouso. Após a colisão, A retrocede, movendo-se com velocidade de 1 metro por segundo. A velocidade do corpo B, em metros por segundo após a colisão, é igual a... Então vamos lá, vamos por partes. Olha só, eu costumo desenhar para compreender o que está acontecendo. No primeiro momento da questão, falou que nós temos um corpo A, beleza? E esse corpo A, ele vem para cá com uma velocidade de 4 metros por segundo. Uma velocidade de 4 metros por segundo. Beleza, Lincoln. E eu tenho um corpo B aqui, ele dá a massa do corpo B, e esse corpo B inicialmente está em repouso. Quer dizer o quê? Que sua velocidade é igual a zero. Ah, tudo bem, Lincoln, sem problemas absolutamente nenhum. Show. E aí eles falam que esses corpos eles vão colidir um com o outro, não é? Então eles colidem. E após essa colisão, sabe o que acontece? O corpo A ele vai retroceder, ou seja, ele vai ter a velocidade dele vindo para cá. Olha aqui, ó, ele vai retroceder. Preste atenção, esse corpo A ele vai retroceder com uma velocidade nova de 1 metro por segundo. De 1 metro por segundo, tudo bem? Então ele retrocede com uma velocidade de 1 metro por segundo. Deixa eu colocar aqui, ó, corpo A e aqui corpo B. Tudo bem? E o corpo B, obviamente, o que vai acontecer? Após essa colisão, ele vai para o outro lado. Ele estava parado, ele colidiu, ele vai para o outro lado. Então, olha o que vai acontecer. O corpo B, aqui, o que ele vai fazer? Ele vai para o outro lado com uma velocidade. Então,
vou chamá-la de velocidade VB'. Caramba, Lincoln, mas você gastou bastante tempo só para desenhar o que está acontecendo na questão? Porque quando eu entendo o que está acontecendo, não me falha a interpretação nessa questão, beleza? Então se liga só. Que colisão é essa? Primeiro é identificar que tipo de colisão é essa. Essa é uma colisão perfeitamente elástica. Em toda colisão, a quantidade de movimento ela se conserva, tudo bem? Então o que eu posso dizer? Que aqui a quantidade de movimento antes da colisão ela vai ser igual à quantidade de movimento após a colisão. Tudo bem? Então presta bastante atenção aqui. Antes da colisão é a quantidade de movimento de A mais a de B. Vou escrever aqui, ó, quantidade de movimento de A mais a quantidade de movimento de B. Pós a colisão também é a quantidade de movimento de A mais a de B. Pós, ó, chamar de quantidade de movimento de A final mais a quantidade de movimento de B final. Tudo bem. Quantidade de movimento de A é massa de A vezes a velocidade de A antes da colisão. Então, vou chamar de VA, que é a velocidade de A antes da colisão. Mais quantidade de movimento de B é massa de B vezes a velocidade de B antes da colisão. E aqui mesma coisa, tá? Massa de A vezes a velocidade de A após a colisão, mais massa de B vezes a velocidade de B após a colisão. Tudo bem? Eu só vou pedir para que você se atenha à regra dos sinais. Eu vou escolher que para um lado a velocidade é positiva, então para o outro ela vai ser negativa. Eu vou escolher assim, ó. Toda velocidade que vier para o lado de cá, deixa eu fazer aqui, ó. Toda velocidade que vier para o lado de cá vai ter o sinal de mais associado. E toda velocidade que tiver para cá vai ter o sinal de menos associado. Então só toma cuidado com esses sinais aí. E o resto é correr para o braço. Ficará assim. Qual é a massa de A? Lincoln, 10 gramas. Beleza, precisa converter para quilos? Não, desde que as duas massas estejam nas mesmas unidades. Então, massa de A, 10 gramas. Velocidade de A, antes da colisão, 4. Está para o lado positivo, mais 4. Então, aqui, ó, mais 4. Mais massa de B. Quanto que é a massa de B? 20 gramas. Vezes a velocidade B antes da colisão, 0, né? Nem precisa de sinal, né? 0 é igual a massa de A, 10 gramas, velocidade final de A. Perceba que pós a colisão, A vai estar indo para o lado negativo. Então, o sinal da velocidade terá o valor, o sinal contrário. Show de bola? Então, olha aqui, ó. Menos 1 mais massa de B. Massa de B nós sabemos quanto é, né? Quanto que é a massa de B? Massa de B, 20 gramas. Vezes a nova velocidade de B, que chamamos de velocidade de BF. Agora perceba que nós temos uma equaçãozinha, onde eu só precisarei fazer o quê? Eu só vou precisar fazer os cálculos para achar essa velocidade final. Olha só. 10 mais 4, 40. Olha aqui, ó, 20 vezes 0, 0. Que é igual a 10 vezes menos 1, menos 10. Mais 20 vezes VF, 20 VF. VBF, né? Velocidade do B pós a colisão. Eu tenho aqui menos, vai para o outro lado virar mais, beleza? 20 vezes velocidade de B final é igual. Esse está menos 10, vai mais 10, né? Então fica que é igual a 50. Logo, velocidade de B final será igual a 50 dividido por 20. Deixa eu chegar um pouquinho para cá, nossa resolução. Velocidade de B final será igual a
2,5 metros por segundo. Positivo, né? Que está indo para o lado positivo. Já estava claro. Então, um cálculozinho não é nada muito difícil, né? Então, o que eu estou dizendo? Que o B estava parado, após o A colidir com ele vai se movimentar para cá com quanto? Com 2,5 metros por segundo, que está na opção de letra A. Belezinha? Então, questão simples, é só se atentar aos sinais. Show de bola? Então, vamos fazer o próximo exemplo. O próximo exemplo é da próxima colisão. Deixa eu colocá-lo aqui, ó. Deixa eu só organizá-lo e aumentar para que você possa enxergar. Se você já pegou a visão e já acha que é capaz de resolver esse aqui, pode dar um pause nesse vídeo e pode tentar resolver numa boa, tá? Mas se não, não tem problema não. Fica aqui, não dá o pause, a gente resolve junto. Vamos lá. Diz assim, uma massinha de 0,3 kg é lançado horizontalmente com velocidade de 5 metros por segundo contra um bloco de 2,7 kg, que se encontra em repouso sobre uma superfície sem atrito. Após a colisão, a massinha adere ao bloco. Determine a velocidade final do conjunto massinha-bloco em metros por segundo. Desenha, Lincoln. Desenho. Aqui, ó. Eu tenho um bloco e eu tenho uma massinha. O bloco está parado. A velocidade do bloco é 0. E a massinha não, a massinha está vindo. A massinha está vindo para cá. Com uma velocidade de quanto mesmo? Uma velocidade da massinha de 5 metros por segundo. O que vai acontecer aqui? Eles dois vão colidir. E ao colidir, eles vão virar um corpo só. Um adere ao outro. Ou seja, os dois vão adquirir uma única velocidade, que se chama velocidade final. Que tipo de colisão é essa? Essa é uma colisão inelástica. Eu sei que toda colisão, a quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento após a colisão. Então, olha só. Antes será a quantidade de movimento da massinha mais a quantidade de movimento do bloco antes da colisão. E após será a quantidade de movimento do conjunto, né? Chamada de quantidade de movimento total, que é o conjunto, os dois um corpo só. Quantidade de movimento da massinha, massa da massinha vezes a velocidade da massinha antes da colisão, mais quantidade de movimento do bloco, massa do bloco vezes a velocidade do bloco antes da colisão. E aqui é o total, né? Como é um corpo só, é a massa. Massa da massinha mais massa do bloco vezes a velocidade final, né? Que eles vão adquirir. Vamos colocar cada coisa em seu lugar, tá? Massa da massinha, falou que é 0,3 kg. Então, ó, 0,3 vezes a velocidade dela antes da colisão, qual é? 5. Mais massa do bloco, que é quanto? 2,7 vezes a velocidade do bloco. Antes, como estava em repouso, 0. E aqui será a massa da massinha, 0,3, mais a massa do bloco, 2,7, vezes a velocidade final. Beleza? Deixa eu subir aqui. 0,3 vezes 5, 1,5. 2,7 vezes 0, 0. Isso aqui é igual a 0,2. Não é 0,2 não, é 0,3. Vezes 2, mais 2,7 é 3 vezes VF. Logo, a velocidade final é 1,5 dividido por 3, não é? Um cálculo aí
extremamente pesado, que eu vou até confirmar aqui para não ter erro. 1,5 dividido por 3, 0,5. Velocidade final igual a 0,5 metros por segundo. Essa é a nossa resposta. Ou seja, após essa colisão inelástica, a velocidade será de 0,5 metros por segundo, opção de letra D. Beleza? Então são essas as colisões aí que podem aparecer na nossa prova. Show de bola? Galera, a partir de agora é só matar a questão. Mata a questão sem pena que vocês vão conseguir resolver. Show? Estamos juntos. Um forte abraço, um beijo no coração e ótimos estudos.